Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quarta-feira, hoje 21 de julho. Dentro de instantes estaremos ouvindo a mensagem conclusão sobre controvérsias do caminho para os céus. Você que ouviu desde a última segunda-feira, terça e quarta hoje, deve estar e ter acompanhado todo o nosso sermão, toda a nossa pregação. E eu acredito que as dúvidas foram dirimidas e você agora sabe que só há um caminho que nos leva para o céu: Jesus Cristo. Da jogatina, da prostituição, enfim, essas pessoas estão sendo enganadas. São controvérsias que as pessoas se iludem aqui quanto ao destino futuro da sua alma, onde você passará a eternidade. E ainda também poderíamos aqui colocar um outro ponto, ideologias. Quanta gente está dizendo, mas eu defendo minha ideologia, eu sou uma pessoa que tenho meus pontos de vista, tenho minhas convicções, e eu não abro mão das ideologias. Cuidado, que se você não abrir seu olho antes de você morrer, amanhã será tarde demais. Controvérsias do caminho para os céus. Veja o que a Bíblia fala sobre o aborto, que eu há pouco falei. Para aqueles que talvez não estejam tão assim, pensando certamente. Mãos que derramam sangue inocente. Eu já citei isso aqui há pouco. E essas pessoas acham que estão certas. Acham que esse caminho é correto. Mas no final são caminhos de morte. Eu quero citar mais um outro terceiro aspecto. Eu podia aqui mais explorar mais isso aqui, mas a hora, o tempo não permite, eu tenho que avançar. Mas eu quero também falar aqui sobre os descaminhos dos desigrejados. Que é isso, pastor? E eu quero dizer uma coisa, nesses dias de pandemia, há muita gente pegando carona, nessa flexibilidade, e alguns até já deixaram Jesus, abandonaram o Evangelho, abandonaram a igreja, alegando que não pode vir por causa da pandemia. São os desigrejados, são aqueles que estão no descaminho, que aqueles que estão realmente desejosos de se alimentar da palavra de Deus, estão aqui, ou estão em casa ligadinhos com a gente, comendo a palavra, se alimentando da palavra, saciando a sua sede com a palavra. Esses desigrejados, meus irmãos, deveriam pensar que eles, na hora que tomam a atitude de descaminho, eles estão deixando de participar atuantemente, fazer aqui uma redundância, de forma atual, como membro do corpo de Cristo. Estão isolados do corpo de Cristo, não estão presentes. E vocês devem lembrar o que é que diz o Salmo 133. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não é em reunião, é em união, em comunhão, koinonia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 27, nos diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. E há muita gente agora se aproveitando dessa doença e ficando em casa, assistindo, eu não vou dizer o quê, o que não traz edificação, o que não alimenta a sua alma, o que não alimenta o seu coração, só vai lhe ensinar desgraça
porcaria, desculpe a expressão, porcarias. Algumas delas até dá nojo a gente falar. Então, diante dessas controvérsias, eu poderia citar muito mais aqui, mas eu achei por bem enumerar essas principais, né? A questão da religiosidade, a questão das boas obras, a questão dos prazeres deste mundo. E poderia citar muito mais, mas o tempo não permite. Eu queria pensar com você, que está em casa e aqui comigo, o que é que a Bíblia dá como, vamos dizer assim, como instrução, como advertência e como, vamos dizer, cuidados que a gente deve ter. E aí eu quero começar lá pelo livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19. Moisés, usado por Deus, afirmou: vê que te proponho hoje, não é amanhã, é hoje, agora, você que está em casa, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, e os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, o bem e o mal, ou a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não se iluda com essa vida aqui não, porque essa vida aqui ela tem um fim, ela tem um basta. Para uns vem mais cedo, para outros vem mais tarde. Muita gente está morrendo agora, e muitos ainda vão morrer. Eu tenho dito isso lá em casa a minha esposa, comentando: olha, prepare-se que vai morrer muita gente ainda. As cepas que estão vindo aí, cada uma trazendo, cada uma variações estranhas, esquisitas. A ciência não tem como concluir nada, não sabe nem para onde vai, como vai terminar. Ninguém sabe. Então Moisés mostrou que a gente tem uma opção para vida ou para a morte. Escolheu hoje a quem sirvais. Josué também disse essa mesma coisa. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz assim: para o entendido, para a pessoa que tem um senso, que tem juízo, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Provérbios 15, 24. Então quem tiver juízo, quem tiver senso, quem tiver uma mente realmente esclarecida para saber onde está a verdade e quem está falando a verdade, veja aí o que é que diz Provérbios. O sábio Salomão diz: para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai nele. Provérbios 22, 6, o que é que diz? Instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele for adulto não se afaste dele. A minha filha está assistindo essa mensagem hoje à noite. Ela me disse que ia assistir. Eu já ouvi várias vezes ela dos lábios dela dizer isso: meu pai, como foi importante eu ter aprendido desde a mais tenra idade os ensinos que o Senhor passou para a gente no culto doméstico, ensinando a palavra, historinhas ilustradas. Naquela época eram historinhas ilustradas de Jonas no ventre do peixe, né? E ela chega para mim e disse: meu pai, como foi bom, como eu sinto saudade, como foi importante, quantas lições estão guardadas no meu coração. E eu hoje louvo a Deus pela sua existência. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Davi, ele deu um depoimento em muitos salmos, mas os principais eu quero trazer aqui. O primeiro deles, Davi disse lá no Salmo 119, versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. No Salmo, mesmo Salmo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Davi disse ainda: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, versículo 7. Isaías declarou por boca do Senhor: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, porque assim como descem as chuvas e para lá não torna, senão primeiro regue a terra e produza fruto e semente para o agricultor, o lavrador, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Isaías 55, versos de 7 a 11. Meus irmãos, eu poderia aqui citar muitas refutações dessas controvérsias que a gente viu há poucos instantes, mas eu vou citar apenas mais uma, a última. Ezequiel diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus de Israel, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos. Olha aqui, por duas vezes diz: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Antes da gente fazer as conclusões finais, eu tenho uma pergunta para fazer a você que está em casa, você que não tem certeza para onde vai, você que está com aquela ideia, né? Caminho do céu, boa viagem, as mortuárias, né? Caminho para o céu, boa viagem, vai com Deus, como eu disse na introdução. Você, a essas alturas, não acha que você deve repensar em deixar essas controvérsias de lado e buscar a verdade naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Está dentro do tempo, porque você ainda está com vida. Por isso que Amós 4,12 nos diz: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu disse a vocês no início que essa mensagem era evangelística, porque o nosso objetivo é alcançar aqueles que ainda estão caminhando nessa vida, mas não sabem se poderão estar vivos daqui a 24 horas, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui para o fim do ano. É hora de você pensar, repensar. É hora de você avaliar, se analisar: quando eu morrer, para onde eu vou? Qual o destino da minha alma? Eu tenho certeza de vida eterna, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu constituí Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Onde você passará a eternidade? E aí nós vamos agora às considerações finais. Quando os primeiros cristãos se converteram, eles passaram a ter um apelido. E o apelido não era protestante. Pastor Júnior, não era crentes. Sabe qual era o apelido que eles tinham? Os do caminho. Por que esse apelido, os do caminho? Porque eles eram seguidores daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, eles passaram a ser chamados os do caminho, quer dizer, aqueles que eram seguidores de Jesus, aqueles que andavam no caminho que Jesus havia dito anteriormente: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitas são as pessoas que entram por ela, enquanto que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucas pessoas são as que entram por ela. Então eu pergunto: você está andando pelo caminho largo e espaçoso ou no caminho estreito? Você está andando no caminho estreito, amém, graças a Deus, porque você acertou o caminho que é Jesus. Esse é o caminho, andai nele, diz Isaías, que eu citei para vocês. Mas se você não está nesse caminho, se você está na porta larga, espaçosa, é o caminho que conduz para a perdição, e muitas são as pessoas que entram por ela. Essas muitas pessoas são aqueles muitos que, quando morrerem sem Jesus, não vão para o céu, não vão fazer uma boa viagem, não vão a caminho, não estão a caminho do céu, como tem uma mortuária aqui em Campina Grande, a caminho do céu. Não estão. Não estão de jeito nenhum.
Não engane, não se iluda, não venha tapar o sol com a peneira, é uma ilustração. A realidade é essa. Ou você faz isso agora, ou se deixar para amanhã. Por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu espero que você que está em casa, me assistindo agora, a ficha caia. Eu posso até amanhã amanhecer morto, mas o recado foi dado. O que eu tinha de dizer, eu disse. O que eu tinha para falar acerca da vida eterna, dessas controvérsias, eu falei. E a Bíblia diz que aquele que for avisado, o sangue, se for derramado, não cairá sobre aquele, o atalaia que avisou. Mas se deixou de falar, se deixou de mostrar, se deixou de avisar, o sangue vai ser requerido. É isso que nos diz o profeta Ezequiel. E eu estou terminando, meus irmãos, citando 3 passagens do Novo Testamento, porque os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, diz: Paulo, em perseguição aos cristãos, prendendo-os, açoitando-os e até alguns matando, como foi o caso de Estevão, que morreu por apedrejamento aos seus pés, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Era assim que Paulo se comportava. Não sabia ele que mais tarde ele estaria fazendo parte também como um dos do caminho. Dá para você entender, né? O outro texto que eu tenho para citar, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que aliás é a única parte da Escritura que a gente vê os cristãos no Novo Testamento, depois da igreja ter sido instituída, serem chamados de os do caminho. É no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 19 e 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. E no capítulo, para encerrar, capítulo 22, versículo 4, nós encontramos uma outra passagem que o escritor fala sobre esse termo, os do caminho. Capítulo 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. São palavras de Paulo quando estava dando o seu testemunho. Ele apresentando a sua defesa: eu persegui, prendi e matei muita gente, os que eram do caminho, e agora estava sendo perseguido e também sendo condenado à morte. Eu quero citar aqui 4 pensamentos, 2 pensamentos de 2 pastores, teólogos, e 2 passagens bíblicas, encerrando e depois orando no final desse sermão. Primeiro pensamento: alguém disse, presta bem atenção, abra bem os ouvidos, abra bem os tímpanos. Alguém disse que a diferença entre o crente e o incrédulo é esta: o crente não tem medo da morte, mas tem medo de pecar. O cristão, aquele que realmente tem temor a Deus. Enquanto que o último, ou o incrédulo, não tem medo do pecado, mas tem medo da morte. Essa é a diferença. E eu pergunto aqui insistentemente: você está entre aqueles que têm medo da morte ou medo de pecar contra Deus? Um outro pensamento também de um outro teólogo: a morte é o princípio de uma vida que não termina com a morte. A morte é o princípio de uma vida que não termina com a morte. Por isso que às vezes, quando eu estou fazendo algumas cerimônias, agora você vai entender, eu queria estar no lugar dessa pessoa. E mais ainda, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 23, isso aqui para mim é a maior prova de que estar com Cristo, como Paulo diz, não tem coisa que possa ser comparada. Não pode ser comparada.
capítulo 1, versos 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, vou repetir, Paulo disse, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, trouxer fruto para o meu trabalho, já não sei o que irei de escolher. Ora, se de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na lápide do meu túmulo, se Jesus me levar, eu gostaria que esse versículo fosse colocado lá. Esse é o versículo que eu gostaria que fosse colocado. Quem chegasse lá e dissesse, essa pessoa aqui tinha tanta certeza que ele não encontrou outro lugar melhor do que esse, ir para o céu, morar com Jesus, fazer uma boa viagem. Vai com Deus, é assim. Quem vai com Deus, quem vai fazer uma boa viagem, estou citando aqui a nomenclatura das casas mortuárias, né? Quem vai fazer uma boa viagem, quem espera ter um bom lugar, quem quer morar no céu, quem vai para o céu, isso aqui traz até um refrigério. Saber que você vai para um lugar melhor do que o melhor lugar que você possa imaginar nesse mundo. Você vai para um lugar ainda melhor e incomparavelmente melhor. E finalmente, Paulo escrevendo ainda aos 1 Tessalonicenses, eu termino com isso aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 2 Tessalonicenses capítulo 4, onde Paulo descreve: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Preste bem atenção a essas expressões, eu estou encerrando com isso aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, essas controvérsias, ninguém de nenhum modo vos engane, diz Paulo, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. E aí ele concluindo, ele diz ainda: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E quando a trombeta soar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. As controvérsias, elas não passam de uma farsa. As controvérsias não passam de uma balela, de uma mentira. Lembrando que quem forjou todas essas balelas, todas essas mentiras, foi o pai da mentira, conforme está em Apocalipse. Desde a antiga serpente, chamada Satanás ou Lúcifer. Então é hora de você pensar um pouquinho, onde você passará a eternidade, que destino terá a tua alma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve, se acabou de ouvir, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. O verbo está conjugado no presente do indicativo, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Fiquemos em pé. Nós vamos orar nesse instante e eu vou transformar essa oração num apelo. Se tiver aqui alguém amiga do Evangelho, eu pedi que os irmãos trouxessem pessoas amigas do Evangelho. Eu queria conhecer, se tem alguém que é amiga do Evangelho, tem alguém aqui presente? Levante a sua mão. Tem alguém aqui presencialmente? Não, não temos. Mas você que está em casa, que ouviu atentamente esta palavra,
Seu pai é crente, sua mãe não é crente, seu filho é crente, seu sobrinho não é crente, seu avô não é crente, você é evangélico, você é cristão. Eu queria me dirigir agora a você, cônjuge, cuja esposa é evangélica e o senhor não é, ou vice-versa, ou os filhos são e os pais não são. Eu quero fazer um apelo para você. Me dirige a você. Você vai escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Você quer continuar sendo enganado por essas controvérsias, ou você quer vir para o caminho que é Jesus? Foi ele quem disse: eu sou o caminho. O artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigos definidos. E aí você é quem vai fazer essa decisão agora. E eu vou orar por você, para que você abra o entendimento da sua alma, os olhos da sua alma, os ouvidos da alma, o seu coração, para fazer a sua decisão agora. E se você fizer a oração que eu vou pedir que você repita, eu quero pedir a você que você volte ou venha aqui um dia na igreja e diga: pastor, no dia 19 de junho, uma pregação que o senhor pregou lá na igreja sobre as controvérsias para o céu, e o senhor orou no final, e eu acompanhei a oração, eu fiz a minha decisão. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, Deus o sabe. Você vai dar esse testemunho, você vai chegar aqui me procurar: pastor, eu acreditei naquela pregação, eu criei naquela palavra, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. E eu vim dizer ao Senhor que eu me decidi naquele dia, naquela noite. Pai, queremos te agradecer, porque nessa oportunidade a tua palavra foi ministrada. A tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir as escrituras sagradas. E quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Eu te peço agora, ó Senhor, que tu contemples o coração de cada amigo, de cada família que está conosco, em especial aqueles que ainda não fizeram a sua decisão. Que eles façam essa oração agora comigo. Ó Deus, após ouvir a tua palavra, espontânea e voluntariamente, eu reconheço que sou um pecador perdido. Eu reconheço que se não fizer a minha confissão de fé em vida, eu irei para outro lugar, se não fizer a minha decisão. Eu irei para o inferno. E esse lugar eu não quero ir, Senhor. Eu quero ir para o céu. E por isso eu faço a minha decisão agora, nesse exato momento. Eu entrego meu coração ao Senhor Jesus. Eu o constituo como meu único e todo suficiente Salvador. Eu te peço nessa hora perdão por todos os meus pecados. Que o Senhor justifique a minha alma através do sangue que foi derramado naquela cruz. Que tu me purifiques de todo o pecado. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Dá-me a certeza da vida eterna, que eu tome posse dessa salvação. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa explanação da palavra de Deus. Estamos chegando mais a um término de mais um programa, e eu quero lembrar aos irmãos que continuem orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós permaneçamos no ar. Não tem sido fácil a gente estar levando esta mensagem em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, mas pela graça e misericórdia de Deus, contando com as vossas orações e com a vossa contribuição, nós estamos aqui todas as manhãs, levando as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Eu quero agradecer a todos que estão conosco e quero deixar também aí abaixo do seu vídeo o número da nossa conta, agência bancária, se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar. Como eu tenho dito, não deixe esta chama se apagar. Você poderá fazer a sua generosa oferta. Agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. 7551/5. Nós ficaremos agradecidos por aqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Até amanhã.